Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos germânicos do século VI, sobre outra dimensão, sobre a cultura, sobre o arianismo e o nestorianismo, sobre o Império Carolíngio. Bora lá? Então, os reinos germânicos do século VI. Nós temos o reino dos francos, dos alamanos, dos frígios, da Borgonha, dos ostrogodos, de Aquitânia, dos bascos, suevos, o reino visigodo e dos vândalos. Uma boa parte dos povos germânicos se converteu ao cristianismo a partir do século IV depois de Cristo, doutrinada por monges itinerantes. O mais famoso foi Úlfila, considerado o grande doutrinador dos ostrogodos e dos visigodos. Úlfila inventou o alfabeto gótico utilizando os símbolos únicos criados pelos germanos e traduziu o Novo Testamento, mas a versão do cristianismo propagada entre os godos foi o arianismo, que nada tem a ver com questões raciais. A palavra deriva de Arius, ele que viveu entre 286 e 336 d.C. Era bispo de Alexandria, no Egito, que defendia que Deus, eterno e criador, era diferente de Jesus, criatura de Deus, portanto, sem o caráter de divindade. Hoje, essa suposta heresia é defendida pelos testemunhos de Jeová. Arius discordava, assim, do mistério da Santíssima Trindade, que estabelecia a unicidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tal doutrina foi condenada pelo Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja Cristã, realizado no ano de 325, e novamente pelo Concílio de Constantinopla, em 381. No século seguinte, outra doutrina condenada foi o chamado nestorianismo, nome derivado do bispo de Constantinopla, o Nestório, que chegou a afirmar a natureza humana de Cristo. Para Nestório, somente Deus, o Pai, era divino, não o Filho. Os concílios de Éfeso, de 431, e da Calcedônia, de 451, condenaram com veemência essa doutrina. Ao contrário do arianismo, o nestorianismo somente se difundiu no Oriente. Os debates provocados por Arius e Nestório nos séculos IV e V sobre a natureza de Jesus integraram o que, na história do cristianismo, é chamado de questão cristológica. Soberano dos francos, desde 771, Carlos Magno venceu os lombardos e tornou-se também seu rei. A sua coroação, em 800, simbolizava a restauração do Império Romano do Ocidente, que desapareceu no século V. Mas terá sido esse Império Carolíngio uma reedição dos antigos domínios romanos? Com dimensões consideráveis, o Império Carolíngio abrangia grande parte da Europa Ocidental, com exceção da Península Ibérica e boa parte da Península Itálica. O Império foi dividido em condados, governados por homens de confiança do imperador que lhe prestavam juramento de fidelidade pessoal, recebendo em troca a honra do cargo e terras. Os ducados eram os únicos territórios livres da administração dos condes, pois estavam autorizados a conservar suas próprias leis, embora subordinados ao imperador. O conde era responsável pela execução das ordens imperiais, arrecadação dos impostos e exercício da justiça. Além disso, podia nomear auxiliares, os chamados viscondes. Nas fronteiras do império situavam-se as chamadas marcas, confiadas aos marqueses dotados de poderes militares. Duques, viscondes e marqueses também recebiam terras como benefício pelos cargos que ocupavam. No Império Carolíngio havia alguns principados e ducados com considerável autonomia. Príncipes e duques eram soberanos em seus domínios, mas deviam fidelidade e tributos a Carlos Magno. Assim, entre condes e duques, viscondes e marqueses, o Império Carolíngio fez surgir o embrião da nobreza medieval, caracterizada pela propriedade da terra e pela prestação de serviços militares e administrativos ao imperador. No tempo de Carlos Magno, o poder imperial era exercido a partir da cidade de Aachen, ou Aix-la-Chapelle em francês, capital imperial localizada às margens do rio Reno. Para subordinar áreas tão distintas e obter acordo de senhores laicos e eclesiásticos, Carlos Magno proclamava suas decisões por escrito, capítulo por capítulo. As capitulares tratavam mais de normas do que propriamente leis, mas foram fundamentais para o aprimoramento dos tribunais dos condados e ainda estimularam o uso da escrita em latim no mundo palaciano. O esforço carolíngio para organizar a administração manifestou-se também na criação de escolas. A escola do Palácio, ou Palatina, era a mais famosa, dedicada a preparar jovens nobres para a administração régia, ao passo que as escolas eclesiásticas se ocupavam da formação de futuros clérigos. A renovação cultural provocada por essas medidas ficou conhecida como o Renascimento Carolíngio, cujo alcance atingiu, sobretudo, o círculo de administradores e religiosos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.